Olá, pessoal do oitavo ano da Escola Josiane Bianco, aqui é a professora Jéssica e vamos, nesta semana, estudar o módulo 41, Estudo da Língua, Formação de Palavras, Derivação. Então, pegue a sua apostila a ângulo, procure o módulo 41 e vamos iniciar nossos estudos. Nessa tira do Gaturro, a professora trabalha em aula com palavras derivadas, isto é, palavras que se originam de outras. Veja, vamos acompanhando aí. Alunos, hoje veremos palavras derivadas. Por exemplo, se eu digo profecia, você diz profético. Se eu digo asma, você diz asmático. Se eu digo gene, você diz genético. E se eu digo cosmo, você diz? Parece que o cosmético não era. Observe o penúltimo quadro. A professora diz a palavra cosmo, que significa o universo. O contexto permite deduzir qual é a resposta de Gaturro à pergunta que lhe foi feita, em que ele se baseou para responder. E você, como responderia? Então, nós vemos aí, o humor na tira, porque a resposta não foi a esperada. A criação de palavras. O léxico é o repertório de palavras de uma determinada língua. A todo momento, novas palavras são incorporadas a ele, ao passo que outras se tornam anacrônicas e acabam por desaparecer. Isso ocorre devido à natureza dinâmica das línguas que se transformam, porque os seres humanos mudam e com eles tudo o que faz parte de sua realidade cotidiana. A criação de palavras e a modificação dos significados das já existentes são contínuas e se devem a várias motivações. Nomear novas experiências, como o advento de um fenômeno, a criação de objetos, ou o surgimento de um conceito diferente. Por exemplo, a palavra nerd, para designar a pessoa que se dedica de maneira exclusiva ao estudo ou ao trabalho. Ou as palavras bafômetro, internet, viralizar, mensaleiro. Congressista considerado culpado pela justiça no julgamento do chamado mensalão. Expressar uma ideia em outra classe de palavras, como as formações de verbos a partir de palavras da língua inglesa. Downloadar, de download, clicar, de clique. Ou as criações no âmbito de nosso próprio idioma. Por exemplo, canalizar, verbo a partir do substantivo canal. Adoração e adorável, respectivamente, substantivo e adjetivo a partir do verbo adorar. Brasiliense, adjetivo a partir do substantivo Brasília. Alegremente, advérbio a partir do adjetivo alegre, e etc. Expressar ponto de vista, que pode ser, por exemplo, de apreço, golaço, de gol. Desprezo, politiqueiro, de político, ou gentalha, de gente. Ternura, manhinha, diminutivo de mãe, usado na região Nordeste. Compaixão, tadinho, de coitado. Identificar-se com um grupo por meio de gírias como o dos jovens, por exemplo, breja por cerveja, lacrar como sinônimo de sobressair positivamente em uma situação, parça por parceiro, profissa por profissional e etc. As palavras no diminutivo, por sua vez, aproximam as pessoas da linguagem infantil, por exemplo, soninho, brinquedinho, alegrinho. É importante destacar que mais de uma das motivações citadas pode induzir a criação de uma palavra ou expressão e, consequentemente, a expansão do léxico da língua. A contribuição das línguas para o léxico português. A formação geral do léxico de língua portuguesa, à semelhança do que ocorreu em outras nações, tem ligação com eventos históricos vivenciados pelos povos lusófonos. A base de nosso idioma é o latim,
Com a passagem do tempo e o uso, essa língua foi se modificando na Península Ibérica, dando origem à língua portuguesa. Então, tem um mapa aí explicando o que é Península Ibérica. Página 47. A língua portuguesa começou a ser escrita no início do século VIII. Por volta dessa época, o seu léxico constava mais ou menos 80% de palavras latinas, sendo que o 20% restante reuniam palavras germânicas e árabes. Com o passar do tempo, alguns fatores colaboraram para a ampliação do repertório de palavras do português. No Renascimento, o número de obras escritas em nosso idioma e a influência da língua italiana. Nos séculos 7 e 8. Nos séculos 17 e 18. O empréstimo de substantivos, adjetivos e verbos franceses a partir da chegada ao Brasil. O contato dos portugueses com as populações indígenas e africanas e desde o século XIX o progresso da tecnologia americana. Para resumir, podemos dizer que o léxico português é produto de palavras provenientes de três grupos: do latim, de palavras emprestadas de outras línguas antigas e modernas, e de palavras formadas com um material já existente no próprio léxico da língua. Processo de formação de palavras. Novas palavras não são formadas aleatoriamente na língua. Há fórmulas próprias para a construção delas, a partir do material que já faz parte do léxico. Assim, não podemos sair por aí inventando palavras e esperando que nossos interlocutores nos entendam. Para que a comunicação seja automática e, em grande parte dos casos, a nova palavra seja documentada em dicionário, utiliza-se formas disponíveis no léxico da língua mediante certos procedimentos formais, como veremos nesta aula. Há dois processos principais de formação de palavras em português: a derivação e a composição. Neste módulo vamos estudar a derivação e no módulo 44 a composição. Criação de palavras por derivação. A derivação gera palavras a partir de palavras base, chamadas primitivas, por meio de dois tipos de afixos, do latim unido, prefixo, que vem antes, e sufixo, que vem depois. O radical é a parte comum da palavra. Então, vamos lá. Tem os exemplos aqui, e aqui começa a falar sobre a prefixação. A derivação de palavras por acréscimo de prefixo é chamada de prefixação. Na língua portuguesa, a maioria dos prefixos, porém, provém do latim e do grego. Veja o quadro com alguns deles e que você poderá consultar sempre que necessário. Então, prefixos latinos, ad ou a, movimento de aproximação, adjunto, apor, ante, anteriormente, antessala, antevéspera e assim por diante. Depois vocês leiam a listinha aí, bem interessante. Página 49, tem os prefixos gregos. A, antes de vogal, privação, negação, insuficiência, carência e contradição. Então, afônico, anemia, anônimo, anorexia, amoral. E assim por diante. Página 49 no finalzinho. Com alguns prefixos entraram na língua portuguesa pela via latina e outros pela via grega. Há correspondência entre eles. Por exemplo, significado: duplicidade, prefixo latino binóculo, prefixo grego dissílabo. Então, o latino é o bi e o grego é o di. Os dois significam a mesma coisa, duplicidade, né? Agora vamos ver sufixação. A derivação por acréscimo de sufixo é chamada de sufixação. Esse processo é o mais produtivo na formação de novas palavras, ou seja, os sufixos constituem a fonte principal na criação de palavras. Há palavras que agregam um prefixo e um sufixo. Nesse caso, elas são derivadas por prefixação e sufixação. Por exemplo, deslealmente, inconstitucional, antiofídico. Aí tem um quadro, né, de curiosidade, depois vocês leiam. E aqui a listinha, né, de algumas palavras, né.
Acho, da mesma natureza, diminutivo pejorativo. Penacho, né? Aço, proveniente de aumentativo. Vidraça, linhaça e assim por diante. Então, uma lista para vocês lerem aí de sufixos. 2 outros processos de formação de palavras, que é a parassíntese, né? Nesse processo, um prefixo e um sufixo são adicionados simultaneamente. Então, na palavra noite, prefixo a e o sufixo ser, anoitecer. Depois, a derivação regressiva, né? Esse processo é também conhecido como derivação deverbal. A nova palavra é formada geralmente pela subtração. Então, antes eu coloco sílabas, agora eu tiro sílabas, né? Da terminação R, da forma verbal e acréscimo da vogal A, E, O. Por exemplo, ajudar, ajuda. Alcançar, alcance. Chorar, choro. Na derivação regressiva, formam-se os substantivos a partir de verbos. Bom, agora nós vamos para as atividades que começam na página 52. Vocês vão ler e tentar responder em casa. Então, é a página 52. Depois, exercício 2, também para identificar, né? Na página 53. Depois, exercício 3, também tem um texto, né? Com exercício para encontrar as palavras inventadas, página 54. Exercício 4, né? Algumas frases, e aí para destacar o prefixo. Interpretar as frases. Exercício 5, também, ó, em cada item há palavras que não tiveram acréscimo de prefixos. Então, para reconhecer as derivadas por prefixação. Exercício 6 na página 56, prefixo significa, então vocês vão ver, voltem lá na explicação para achar a resposta. Exercício 7 é outra tirinha, e aí tem as questões para responder, ainda dentro desse tema de formação de palavras. Página 56, 57, exercício 8, também tem considerando essas palavras derive os verbos por parassíntese. Exercício 9, alguns títulos, e aí depois vai analisar algumas palavras. Na página 58, exercício 10, tem um poema, e aí depois tem as questões relacionadas ao poema. Fechando esse módulo, tem o ortografar, que também vai falar sobre sufixo. Vocês vão tentar responder, ler com calma e tentar responder, né? 1, 2 exercícios. E depois, para finalizar o módulo, na página 60, tem o teste. Também tentem responder, tá? Na página 60. Terminamos assim o módulo 41. O em casa não é necessário fazer. Quem quiser fazer, depois eu também posso passar a resolução, tá? Aí não tem problema. Então, tentem responder os exercícios. Esse módulo termina na página 61. Nós faremos a correção na nossa aula semanal no Google Meet, e eu também disponibilizarei a correção na página do Facebook da nossa sala de aula. Bons estudos para vocês, estou à disposição. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Fiquem bem, até a próxima aula. Tchau para vocês!